Olá, tudo bem? Mais um encontro nosso no Que Assim Seja. Esse desejo grande que a gente carrega no coração de, de amar a Deus, de amar o irmão. E eu quero começar, inclusive, agradecendo por seu apoio. Recebi muitas mensagens ontem com o nosso primeiro programa, mensagens aqui pelo aplicativo, mas também por outros canais de comunicação. Foi muito carinho. Deus seja louvado por isso. E eu espero continuar servindo a Ele, aos irmãos, ajudando o dia a ficar melhor, mais leve, mais amoroso, mais terno, mais em sintonia com o amor de Deus. Então vamos começar o nosso encontro de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a Deus que venha com o seu Espírito Santo nos acompanhar nesse momento de oração, nesse momento de reflexão, nesse momento de encontro com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus na sua palavra. E o evangelho de hoje é do evangelista São Mateus. Vamos escutar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, o evangelho de hoje é forte, né? Fala de algumas questões que são assim muito profundas na nossa vida, mexem muito com as nossas histórias, especialmente quando Jesus fala então desse perdoar. E eu fico rezando e pensando, por que Jesus insiste tanto nisso? Com certeza, porque ele quer uma sociedade fraterna, porque ele quer que os irmãos estejam unidos, porque ele deseja que haja de fato esse espírito de perdão, de reconciliação no mundo. Mas também eu penso que ele insiste nesse tema porque ele nos quer livres. É, Jesus nos quer livres.
Talvez quando a gente fale em perdoar o irmão, a gente, especialmente sustentado por uma certa lógica da força humana, da supremacia sobre o outro, pode pensar que Jesus está falando de uma derrota. Então eu, que fui ofendido, vou perdoar? Como assim? Como é que isso pode ser possível? Eu estaria entregando os pontos, eu estaria sendo derrotado pelo outro que me ofendeu. Mas o perdão é libertador. Eu só posso compreender que Jesus insista tanto, tenha um cuidado tão grande em nos ensinar a força do perdão, porque ele nos quer pessoas livres. O rancor, o ódio, a amargura carregada no peito é como uma âncora profunda que vai nos mantendo presos num porto de insegurança, de infelicidade, num porto que não nos traz nenhuma alegria e nenhuma paz. É amargo, é doído. Guardar nas memórias e no coração o rancor pela lembrança de um coração ferido, sem dúvida alguma, é adoecedor. Jesus nos quer doentes? Jesus nos quer entristecidos? Jesus nos quer amargurados? Não. Jesus nos quer sadios, livres. Jesus nos quer disponíveis para a felicidade. Jesus quer que o nosso coração esteja desobstruído para amar e ser amado. E o rancor obstrui o coração. E o rancor bloqueia os canais do amor. Então eu acredito, sabe, que quando Jesus insiste tanto no discurso do perdão, quando Jesus diz que a gente deve perdoar infinitamente, 70 vezes 7, acredito que você já sabe, é isso aí. 7 é o número da plenitude na linguagem bíblica. 7 é o número da totalidade. Então Pedro pergunta: eu devo perdoar perfeitamente? Não, você deve perdoar 70 vezes perfeitamente. E ele dá esse exemplo muito bem, né? Muito bom, muito bem feito, é óbvio, esse patrão que perdoa. E o empregado que chega lá na frente é incapaz de perdoar uma dívida, uma ofensa muito menor. Lembremos-nos, o nosso Deus já nos perdoou e pagou um preço altíssimo por nosso perdão, que foi até a última gota de sangue derramada na cruz por Jesus Cristo. Olha como ele nos perdoou, olha como ele nos resgatou, olha como ele nos libertou. Porque quando ele paga tudo isso para nos salvar, para nos perdoar, é um exercício de amor sem limites, não é? Ele paga até com a última gota de sangue do filho, mas paga para quê? Para que nós sejamos livres, porque o perdão liberta. Não perdoar, guardar rancor, guardar essa amargura, guardar essa memória ferida, não exercitar, não se esforçar para essa libertação, não entregar esse pedido de coração a Deus, é como ter uma âncora presa no fundo do mar que impede o barco da vida a traçar novos horizontes, a singrar novos mares, a ver a beleza do vento que bate no rosto. Um coração que não perdoa é um coração aprisionado no passado. Por isso que Jesus insiste tanto nesse perdoar. Por isso que Jesus insiste tanto nesse desejo que a gente perdoe. Não é para que a gente seja menos, é para que a gente seja mais. Mais feliz, mais livre, mais inteiro, mais integrado, mais propositivo. Ontem esses dias eu fui àquela exposição que está acontecendo, né, de Moraes Moreira. Talvez você tenha acompanhado pelas redes sociais aí meu passeio ali, que gosto demais de Moraes Moreira, e tinha uma frase incrível de Moraes Moreira e ele falava isso, né? Ele dizia: tudo que é passado e que me fere eu deixo de lado, não é? Porque é, a história ruim corta as minhas asas,
Minha história ruim corta as minhas asas. Daí esse apego ao passado corta as minhas asas. O perdão, ao contrário, me dá asas. Me dá asas para voar. Então o que eu peço hoje de coração a Deus é que você tenha e que todos nós tenhamos, não é? Um coração muito livre, que Deus nos dê um coração absolutamente disponível para o perdão, que Deus nos dê uma capacidade muito grande de perdoar e que esse perdão restabeleça a nossa liberdade perdida pelo rancor, pela amargura, que esse perdão nos coloque em liberdade, que esse perdão dado seja uma vitória do amor em nós, desobstruindo os canais da graça e os canais do amor, porque a graça de Deus é amor, para amar e ser amado. E que assim seja. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.